trabalho da VIM, nós tivemos várias oportunidades de muitos aprendizados. E assim, eles foram muito importantes para a nossa prática. Primeiro, para repensar a nossa prática e consolidar ela no dia a dia. Aqui na escola mudou muita coisa depois do programa VIM. O próprio espaço aqui agora ele tem uma outra utilização, ele tem uma outra finalidade, a parte estrutural dele mudou. Depois do programa VIM, com tudo que a gente aprendeu na questão de acolhimento, na questão de perceber o outro, de levar em consideração, né, o estado do que o outro se encontra naquele momento, naquele dia, a gente ficou mais livre assim, para expor as dificuldades e procurar ajuda. O que mais importante eu aprendi é a questão de uma boa organização, de uma agenda bem organizada, né, um planejamento bem feito. É a valorização da criança, é a valorização do espaço escolar, é a valorização do professor, é a valorização da sociedade, da comunidade. É necessário valorizar a educação infantil porque a criança ela precisa ser criança na sua essência. Ela precisa vivenciar as experiências na sua infância. E nós, na educação infantil, nós temos que dar oportunidade para elas. É um espaço e um tempo que a educação infantil promove para que elas possam criar, fazer descobertas, se relacionar com os seus pares, com os adultos, com pessoas que elas não conhecem. Então, a infância sendo valorizada, as crianças se desenvolvem muito melhor. A maior mudança que o programa VIM trouxe para a escola foi a mudança da rotina na área externa, que foi o arvorismo, o muro de escalada, slackline, casinha de leitura, o muro de azulejos. E isso proporciona para a criança no desenvolvimento dela o conhecimento do próprio corpo, a coordenação, a atenção, concentração, a lateralidade. O Parque do Mini Arvorismo teve um intuito pedagógico muito importante. Elas podem coletar as folhas das árvores, brincar com essas folhas, brincar com a areia, com a terra. Então, isso é saudável para o desenvolvimento das crianças. Um dos temas mais importantes do programa VIM para mim foi a questão dos cantinhos, de trabalhar em pequenos grupos com as crianças,
que a gente sempre estava acostumado a trabalhar com os grandes grupos, sempre a turma toda. E também a questão de ouvir as crianças, de a partir das conversas, do que foi escutado das crianças, desenvolver os projetos. Que a gente tinha toda uma forma de trabalhar projeto, mas o foco era no professor. E não, o foco tem que ser na criança. O programa VIM mudou a relação nossa com os pais, porque ela trouxe uma proximidade maior em relação a eles. Eles estão mais próximos da escola. Mudou a relação entre os pais, os professores, no acolhimento. Os pais estão mais presentes nas reuniões. E as crianças se sentiram mais seguras, mais à vontade, mais tranquilas. O programa está de cara nova, né? O município em si está todo engajado, né, nesse programa e é uma participação ativa de todas as escolas. Eu, como professora, eu me autoavalio toda hora com esse programa. Como ver a criança, como escutar a criança, como valorizar a criança. Que cada criança é uma essência. As propostas do VIM me ajudaram assim, a refletir um pouco mais sobre o meu trabalho pedagógico, né? Mudando o meu olhar sobre a criança, questionando mais as minhas atitudes, explorando mais a criatividade dos alunos em sala. Nos levou para fora das quatro paredes, né? De explorar mais o ambiente externo da escola, as proximidades. O poder público ele começou a ver, né, a educação infantil como o começo de um processo de aprendizagem e desenvolvimento dessa criança, né? E isso mostra que o município está aproveitando bem isso, né? Toda a sociedade, toda a comunidade escolar está voltada para essas aberturas de visão que o programa nos deu. Com o programa VIM, a gente vê que a parceria com as famílias é fundamental para o processo. O que eu aprendi de mais importante, eu acho, com o programa VIM, foi a importância do brincar na escola, do jogar bola na rua, do jogar bola na escola, jogar bolinha de gude, empinar pipa. Eu acho que isso é o fundamental na educação infantil, eu acho que isso é o fundamental como inspetor, como educador, como diretor, como gestor, é compreender a criança na sua essência. O professor hoje,
ele entende que a gente aprende com as crianças. E antes, a gente achava que era só o professor que transmitia o conhecimento. Hoje não. A gente sente isso, que nós estamos aqui e aqui a criança, ela é protagonista do seu conhecimento. Isso que mudou a nossa postura enquanto profissional. E a criança, ela ensina muita coisa pra gente, né? Eu até falei esses dias para uma formadora minha que todo professor tinha que passar na educação infantil, para ele conhecer o verdadeiro ser humano, que é uma criança. As diretrizes municipais de educação infantil são documentos norteadores, né, para o nosso trabalho enquanto professores, enquanto gestores, coordenadores, que auxiliam muito na organização, né, da escola, até mesmo a gente entender como funciona, né, as nossas escolas, qual o trabalho a ser realizado na educação infantil com os nossos alunos e dentro da educação de uma forma geral. Que educação nós pretendemos para as nossas crianças? Que tipo de cidadão nós queremos formar, né? Uma educação que a criança seja mais participativa, autônoma, que tenha liberdade para poder fazer as suas escolhas, colocar a sua história, a sua cultura e alinhar, né, os pensamentos da educação dentro do município. Nossa frequência aumentou mais. Porque tinha oficinas que eram brincadeiras da época da vovó que teve, tem oficina da alimentação saudável. Com essas oficinas, ele teve jogou algo a mais para a imaginação dele. Eu penso assim, estava até conversando com a minha esposa, que a criança pra gente, o nosso filho, ele é um tesouro. Então quando a gente pensa em tesouro, a gente pensa muitas vezes em piratas, essas coisas, e pensa que é um baú. E desse baú tirando várias coisas, que nem o amor, a família, os amigos, essas coisas. E na escola é totalmente diferente. Eles estão cuidando do nosso tesouro. É a imaginação, o aprendizado, as amizades. Então essas coisas a gente foi vendo através dessas oficinas também. Não era só a brincadeira, não era somente as oficinas. Era um envolvimento e uma nova concepção dos professores olhando para a educação infantil. O meu sonho é mudar o mundo. Se as crianças não brincarem, elas só ficam no celular ou na televisão. Porque no ar livre dá para você sentir bastante coisa. Porque aí já não tem quase fim no ar livre.
hoje com o programa VIM, com a Escola de Educadores que nos apoiou, né? Então nós, através de pesquisas, através de idas em alguns municípios, nós entendemos hoje que o papel fundamental da coordenação pedagógica não é só o de ficar incentivando os professores, mas também as crianças e também o local, preparar o local, os momentos de reunião. Então teve realmente esse ressignificado. Alguns assuntos a gente já trabalhava, mas potencializou muito mais, tivemos outras descobertas. Nós, formadores, somos modelos dos coordenadores, que são modelos para os professores e que são modelos para as crianças. Então, é em rede. Se o acolhimento não estiver presente nas nossas e legitimado nas nossas ações enquanto coordenador, os professores não têm como acolher as crianças. E não há outra forma. Se a gente pensa numa educar para uma geração que seja muito melhor que a nossa, né? Educar para formar uma geração mais potente. Se não tiver uma acolhida, que sujeito a gente está buscando, né? O VIM trouxe muito esse pulsar, esse coração. Hoje, até porque a gente está finalizando o trabalho, quando a gente começa a falar sobre, não há quem não se emocione. Quer legado melhor do que esse? Para mim ele é eterno. É eterno. Falar de um projeto que te enche os olhos, seca a boca, é um legado. Ninguém tira da gente, não é? É mudança. É, para mim, uma oportunidade. Ele é uma potência. É metamorfose. Crescimento. Para mim é humano. É experiência. Uma reflexão. Parceria. É transformação. É gratidão. É valorização. É conquista. Acho que é isso.